que fala sobre a história de quem hoje nós conhecemos como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma figura que eu diria uma das mais curiosas da Bíblia, porque ele tem uma experiência de conversão que é, no mínimo, dramática. Sabe, nós temos muitas experiências, né? E eu confesso para você que a minha experiência não é uma das experiências mais bonitas, assim, interessantes de contar, né? Eu sei que tem pessoas que falam, né, que viviam uma vida toda errada nas drogas, às vezes eram bandidos, e muitas vezes eles têm uma experiência de conversão que é dramática, repentina, e de repente quando conhecem o Evangelho, eles caem de cabeça nisso. Sabe, eu não tenho um testemunho desse, irmãos. Meu testemunho é muito calmo, muito quiet, perto desses testemunhos, né? Eu nasci num lar cristão, a minha infância e a minha adolescência eu passei na igreja, e fui ter minha experiência de conversão logo no começo dos meus 18 anos, que você sabe, pelo fato de você ser nascido num lar cristão, não quer dizer que você seja um cristão. O fato de você frequentar a igreja não só basta para que você seja um cristão. É importante que você passe por uma experiência. E então, a minha experiência não foi tão dramática, né, como a gente ouve alguns testemunhos, né? Mas eu creio que também é bênção do Senhor, porque muitas pessoas não precisam experimentar o que há de pior no mundo para poder conhecer o Senhor. Mas eu falo que o apóstolo Paulo era alguém curioso, porque ele era alguém que era perseguidor de cristãos. Era alguém que não gostava dos cristãos, era alguém que perseguia a igreja do Senhor. Mas por que o apóstolo Paulo fazia isso? Fazia isso em nome de Deus. O apóstolo Paulo era alguém que tinha um desejo tremendo de agradar a Deus, uma pessoa totalmente zelosa com a palavra, alguém que procurava guardar os mandamentos do Senhor, era alguém que fazia parte de sinédrios, e alguém que era das pessoas que mais zelosas da sua época, mas com o entendimento errado da coisa. Ele não havia entendido ainda, e ele passa a ser um perseguidor de cristãos. É interessante que a minha sogra conta um testemunho de que ela tem um trabalho há 20 anos com presidiários, né, nos presídios. E ela fala que uma vez um certo homem que tinha crimes muito pesados, muito fortes sobre ele, e ele não acreditava que Deus podia perdoá-lo. E aí ela fala que ele começou a ler a Bíblia e de repente chegou diante dessa passagem aqui, do apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo de Tarso, o velho homem dele. E aí fala da experiência de conversão desse homem. E esse presidiário, quando lê essa passagem, entende, fala assim: Deus pôde perdoar esse homem, esse assassino, esse perseguidor de cristãos, tem perdão para mim também. Sabe, eu acho maravilhoso, porque a Bíblia, Deus, Ele escolhe homens e mulheres comuns. Eu sei que nós vemos algumas histórias bíblicas e achamos que nós estamos falando de super-homens que andaram sobre essa terra aqui. Mas, na verdade, o nosso Deus é aquele Deus que trabalha com pessoas comuns. Aliás, muito mais do que isso, esse próprio homem um dia disse que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado na fraqueza nossa. Sabe, quando nós não temos capacidade, é aí que Deus pode mostrar o seu poder. A Bíblia fala que Deus muitas vezes escolhe aqueles que não são, aqueles que são os improváveis, para confundir os sábios, para envergonhar pessoas que acham que são alguma coisa. Por isso é maravilhoso você estudar as coisas que Deus faz, porque Deus, Ele é aquele que levanta o abatido, é aquele que levanta aquele que não tem ânimo, aquele que não pode, e faz daquele alguém para glorificar o próprio nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, aqui o apóstolo Paulo, uma figura conhecida, alguém que escreveu boa parte do Novo Testamento que está nas nossas mãos, fala da experiência dele, fala do momento da vida dele, onde ele se encontra com Jesus. Então, lendo agora Atos 9, a partir do verso 1 até o 5, diz assim: e Saulo, veja, Paulo ainda chamava-se Saulo. Toda vez que Deus tem um encontro com esses homens e muda totalmente a vida deles, havia um costume da pessoa até mudar o seu nome, para mostrar que realmente ela mudou de natureza, mudou totalmente de vida.
Então aqui Paulo ainda é Saulo, ele fala assim, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu a voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos espírito de revelação sobre a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações e venha trazer toda a verdade espiritual revelada na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sabe, nessa manhã eu queria falar sobre a igreja do Senhor. Nesse momento em que Paulo tem o seu encontro com Jesus, na verdade Paulo agora começa a conhecer a igreja do Senhor. É interessante porque a igreja, ela é algo que ela acontece após a morte de Jesus Cristo. Em momento algum no Velho Testamento você vê alguma referência à igreja. Nós temos alguns sinais, como quando na Bíblia fala em El Betel, que fala que ali era a casa de Deus. Nós temos alguns sinais, algumas prefigurações no Velho Testamento, do tabernáculo, representando a casa de Deus, mas somente no Novo Testamento. Aliás, o primeiro momento que Jesus menciona a palavra igreja, é quando ele fala a Pedro, fala que sobre a revelação que ele teve, ele iria edificar a sua igreja. Mas igreja é algo que nós vemos só depois da morte de Jesus Cristo. E é interessante que o apóstolo Paulo, nesse momento em que ele encontra com Cristo, na verdade ele está encontrando com a sua igreja. É muito claro nesse texto. Paulo, na verdade, na cabeça dele, ele estava perseguindo os cristãos. Mas o que Jesus fala para Paulo? Assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você vê que há uma sintonia. Aquilo que Paulo estava fazendo, ele estava perseguindo o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Sabe, há uma relação direta entre Jesus Cristo e a sua igreja. A Bíblia fala que nós somos um só com Ele. Sabe, algo tremendamente importante. Há uns domingos atrás nós falamos aqui sobre na ceia do Senhor, que o apóstolo Paulo fala que você corre o risco de fazer isso de uma forma indigna, que é tomar a ceia, quando você não discerne o corpo, quando você não tem a percepção do que é a igreja, quando você não entende o que é a igreja. Sabe, nós temos um problema aqui, porque ao longo dos anos o conceito do que é a igreja foi se perdendo na história. Para muitas pessoas, e às vezes até para muitos crentes, a igreja ainda é esse prédio aqui. Ainda é um espaço onde os crentes se reúnem. Não, Jesus Cristo não está preocupado com isso. Jesus Cristo está preocupado com a verdadeira igreja, que somos nós. Se nós não nos atentarmos para isso, se você não entender que nós somos a igreja, que os nossos irmãos são a igreja de Cristo, você corre o risco de viver ignorando uma das verdades espirituais mais importantes que tem na Bíblia. E mais do que isso, como o apóstolo Paulo nos adverte durante a ceia, se você não discernir o corpo, se você não entender quem é a igreja, você vai estar fazendo da forma errada as coisas. Então eu queria falar de 3 aspectos que é a igreja. E o primeiro aspecto, que está escrito lá em Efésios 1, 22, a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Lá diz assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Veja, Cristo é o cabeça, mas a igreja é o corpo. Você repete comigo, Cristo é o cabeça, mas a igreja é o corpo.
acaso pode a cabeça estar separada do corpo? É por isso que aqui em Efésios mesmo, o apóstolo Paulo afirma que nós estamos juntamente com Cristo, assentado nas regiões celestes. Que revelação que nós precisamos ter, irmãos. Sabe quantas vezes nós sofremos e passamos por coisas simplesmente porque não temos a consciência, a percepção de que nós estamos nas regiões celestes juntamente com Cristo. Sabe, o corpo não pode ser dividido. Mas quando nós entendemos que a igreja é o corpo, quem é que nós somos? Nós somos os membros desse corpo. Sabe, muitas vezes as pessoas confundem, acham que ser membro é como se fosse um membro de um clube. Porque nós falamos, eu sou membro daquela igreja. Mas você não acha que, você não enxerga ser membro da forma bíblica, da forma correta, como membros de um corpo, como parte de um corpo. Às vezes você pensa que membro é como membro de um clube. É um membership. É simplesmente um associado, alguém que frequenta aquele lugar. Mas quando nós falamos, fulano é membro dessa igreja, ele é parte desse corpo. Sabe, existem milhares de implicações a partir disso. Milhares. A primeira delas é que um membro sozinho não é corpo. Eu já falei aqui, se você for num necrotério, você vai encontrar pedaços de um corpo, mas você não vai encontrar um corpo. Você pode encontrar uma mão, mas uma mão sozinha, ela não é o corpo. Sabe quantas pessoas vivem ignorando essa realidade e querem ser igreja sozinhas? Um tempo atrás, agora com a facilidade da internet, facilidade da comunicação, tem muitas pessoas que pensam que podem ser corpo sozinhas. E falar, eu me edifico lá em casa, eu assisto no YouTube, eu dou conta de ser igreja sozinho. Não, isso é impossível. Você não pode ser igreja sozinho. Você é membro de um corpo. É claro que a minha mão, ela é o meu corpo, mas ela sozinha não é o meu corpo. Ela só faz sentido quando ela está conectada com todo o meu corpo. E assim também nós só fazemos sentidos. Só há funcionalidade para você como crente quando você está inserido dentro do corpo. E é por isso que é interessante que o apóstolo Paulo fala que todos nós um dia vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Veja, não está falando que talvez, a questão não é se, a questão é quando. Todos nós vamos estar diante de Jesus Cristo um dia, para prestar conta daquilo, do bem, o apóstolo Paulo fala, do bem ou do mal, daquilo que nós fizemos através do corpo. O que você faz sozinho nem conta. Só conta o que você faz por meio do corpo. Porque sozinho você não é corpo. Sozinho você não tem a capacidade de funcionar. Veja, Deus estabeleceu desde o princípio que a sua vida seria uma vida compartilhada. Quando Deus cria todas as coisas, lá no começo, na criação, Deus fala assim, façamos a terra, façamos os animais, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. O próprio Deus, Ele é uma vida em comunidade. Mas é interessante que Ele não coloca o homem sozinho, mas coloca o homem dentro do contexto familiar. Sabe, Deus, se quisesse, Ele podia ter criado toda a humanidade de uma só vez, mas Ele quis nos ensinar que a vida que Ele quer que nós vivamos é uma vida de comunidade, uma vida em família, uma vida em corpo. E é fundamental que você entenda isso, porque se você não entendeu isso aqui é uma base do Evangelho. Você não vai conseguir nada. Sabe, se você não entendeu que você é uma parte, você é um membro do corpo, você vai conseguir fazer muito pouco, ou quase nada. Um membro, ele só tem função quando ele está ligado no corpo. Mais do que isso, o membro só tem função quando ele se submete ao corpo. Você imagina se a minha mão tivesse vontade própria? Que função que essa mão teria para mim? Não tem função nenhuma.
A função dela começa quando ela está submissa e ligada à cabeça, aquilo que eu quero fazer. O corpo é algo coordenado. E aí nós começamos a ter dificuldade, porque aqueles que muitas vezes até entenderam o que é o corpo, que são os membros, não entenderam que o corpo só funciona se ele tiver com as suas funções devidamente distribuídas. Eu falo para os irmãos, tomem muito cuidado, não confundam um ajuntamento de membros com igreja. Igreja, o corpo, só podemos dizer que há corpo quando eles estão conectados e quando eles estão nas suas posições e funcionando devidamente. Esse é o corpo que funciona. Mas é interessante que muitas pessoas, muitos membros do corpo, querem simplesmente receber ordens da cabeça, mas não entendem que às vezes a ordem da cabeça ela vem através do braço, a mão, para que chegue a função dela, ela depende do braço. Sabe, há uma cadeia de submissão. E muitas vezes na igreja, Deus coloca autoridade, coloca pessoas em que nós devemos nos submeter. Essas pessoas se submetem ao cabeça, e nós também nos submetemos às autoridades que Deus constituiu dentro do corpo. Sabe, quando nós entendemos o que é corpo, nós sentimos falta dos membros ausentes. Sabe, é incrível a nossa capacidade de se desligar das coisas. Incrível a nossa capacidade de não dar importância para algumas coisas. Sabe, um dia como esse, em que nós temos muitas cadeiras vazias, deveria ser um dia de dor para o nosso corpo. Porque quando algum membro do nosso corpo, do nosso próprio corpo físico, vem a faltar, está machucado, está doente, isso incomoda profundamente a nós. E a Bíblia fala que quando usa essa ilustração do corpo, veja, quando a Bíblia usa um símbolo, nós precisamos estudar e aprender com esse símbolo. Deus está falando que cada pessoa que foi constituída membro deste corpo que se reúne aqui, tem uma função, tem um valor, tem uma importância. Sabe, quando nós entendermos verdadeiramente o que é o corpo de Cristo, nós vamos sentir profunda dor quando um membro se ausenta. Às vezes pode ser uma unha. Para que serve uma unha, irmãos? Pouca coisa, né? Para enfeitar. Bem, pode usar a unha para enfeitar. Mas se aquela unha cai, eu garanto que o corpo inteiro sente por causa de uma unha. Então, às vezes o irmão é só uma unha, mas o corpo tem que sentir. Sabe, eu conheci uma pessoa que, essa pessoa se converteu, mas quando ela ainda era do mundo, ela estava numa festa, daquelas da barra pesada mesmo, com direito até a tiro, e aquela pessoa, deram um tiro perto dela, a bala pegou no chão, mas voou um estilhaço e pegou no calcanhar dela. E aquele estilhaço entrou e cortou as ligaduras, os tendões, enfim. Aquela pessoa foi hospitalizada e lá por não sei que dia que ele estava lá no hospital, os médicos anunciaram para ela que deveria ser amputado o pé dessa pessoa. E esse homem que eu conheci, naquele momento que ele recebeu a notícia, esperou o médico sair da sala, pegou e saiu correndo do hospital. Falei, ninguém vai tirar meu pé não. Sabe, mas o drama desse irmão é que esse pé foi necrosando. E esse pé fedia. Sabe, eu conheci ele, já é falecido. Ele andava arrastando esse pé. E às vezes até amarrava, era uma pessoa humilde, ele amarrava um saco de supermercado, fechava aquele pé preto, porque fedia. Mas ele não abriu mão do pé dele. Sabe, será que nós temos esse mesmo encargo pelos nossos irmãos? Mesmo aquele irmão que é mal cheiroso. E eu não estou falando naturalmente, eu estou falando espiritualmente. Aquele irmão que te machuca, aquele irmão que talvez só dá patada, aquele irmão que não é exatamente
como você deseja, mas ele é parte do seu corpo. Ele é corpo também. Nós não podemos abrir mão com tanta facilidade assim das coisas. Sabe, quem realmente tem revelação de que a igreja é o corpo de Cristo, não abre mão dos membros. Sabe, não abre mão do membro que está doente. Sabe, de algumas semanas para cá, eu tenho tido uma dor aqui no meu ombro e tenho tido dificuldade de dormir, de fazer as coisas. E eu sei o quanto Deus tem me mostrado, o quanto é importante as partes do corpo. Sabe, nós precisamos ter a revelação de que a igreja é o corpo de Cristo. E não podemos abrir mãos desse corpo. E entender que nós também somos membros. E cada membro tem uma função no corpo. Não há nada no corpo que não tenha uma função, não tenha um propósito. Sabe, entender que nós vamos realmente expressar corretamente a Cristo quando nós formos esse corpo funcional. Mas o segundo aspecto, irmãos, daquilo que é a igreja, lá em 1 Pedro 2,5 diz o seguinte, que vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe, a igreja é um edifício, mas nós somos as pedras desse edifício. Sei que hoje se edifica com tijolos, mas naquela época você se edificava com pedras. Hoje, aliás, nem tijolo nós usamos, né? Isso aqui é uma construção que usa como se fosse compensados, né? Um drywall de gesso. Mas aqui fala que nesse edifício que é espiritual, é um edifício invisível, nós somos as pedras desse edifício. E é interessante que as pedras, elas estão no mundo, e aí o construtor vai lá e escolhe elas, e você foi escolhido para ser, e aí ele tem que trabalhar essa pedra, para que ela possa se encaixar dentro daquela edificação. Muitas vezes não é um trabalho fácil, porque você sabe, as pedras, elas não vêm naquele formato de bloco, prontinho para você encaixar. Muitas vezes é um processo doloroso, e naquela época, quando isso aqui foi escrito, as pedras, elas eram usadas para serem lixadas umas nas outras. A palavra correta é buriladas. E quando uma pedra ia sendo lixada na outra, aquelas pontas iam sumindo e elas iam ficando mais encaixáveis, até que ela tomasse um formato daquilo que parece para nós hoje um tijolo ou um bloco, e ela era encaixada naquilo. Sabe, isso fala de um trabalho de Deus com as nossas vidas. Sabe, muitas vezes nós precisamos ser lixados, precisamos ser trabalhados por Deus, para que depois nós sejamos edificados. Sabe, nós chegamos aqui cheios de problemas, chegamos cheios de distorções na nossa mente, cheios de valores errados, cheios de conceitos que não são apropriados. E essa pedra, quando chega lá de fora, ela ainda não é útil para o construtor. Você só é útil para o construtor depois que ele trabalha na sua vida, depois que você é lixado. Aí você pode dizer que você está pronto para ser edificado. E é interessante que nós somos uma igreja que preza para que as pedras andem juntas. E você sabe, inevitavelmente, quando as pedras andam juntas, tem problema. E às vezes o negócio esquenta, irmãos. E às vezes sai até faísca. E os irmãos ficam desesperados. Pastor, olha aí, ó, esse negócio de célula só dá rolo, só dá problema. Os irmãos ficam brigando entre si. Era melhor que a gente só se encontrasse domingo aqui. Oi, tchau, e não acontecia nada. Irmão, não, você não está entendendo nada. É bênção. Na verdade é uma pedra sendo lixada na outra. Por isso que esquenta. Nós estamos sendo lixados por Deus. Eu sei que no nosso desejo a igreja devia ser um lugar perfeito, né? Engraçado, só a gente pode ser imperfeito. Todo mundo tinha que ser perfeito. Mas é perfeito do ponto de vista de Deus. Porque o defeito do seu irmão é usado para lixar você. Você imagina se todo mundo fosse
super espiritual aqui. Podia entrar o irmão mais problemático que fosse. Todo mundo ia sempre tomar a cruz, sabe, não ia ter problema nenhum com ele, mas ele não ia ter mudança. Sabe, nós precisamos do defeito uns dos outros, porque no defeito do nosso irmão, Deus trabalha conosco. Fala assim para o irmão que está do seu lado: eu preciso do seu defeito. Diferente, né, irmãos? Mas é através de nós que Deus trabalha, lixando uma pedra na outra, que nós somos preparados, nós nos tornamos úteis na mão do construtor. Deixa eu falar, pedra que não foi polida, que não foi trabalhada, não tem utilidade. E sabe qual que é o problema de muitas pessoas? A hora que ela começa a ser lixada, ela vai embora, porque ela não aceita. Ela não aceita ser tratada, ela não aceita ser confrontada, ela não aceita que o pastor fale alguma coisa que não agrade os ouvidos dela. Ela não aceita o defeito dos irmãos. E ela vai embora. E o construtor nunca pode usar essa pedra. Por quê, irmãos? Porque ela nunca deixou ser lixada. Ela nunca deixou ser trabalhada. Mas glória a Deus, porque a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar na nossa vida. Deus não desiste de você. Então o problema que você tem aqui, você vai para outro, você vai ter problema lá também, viu? Aí você sai de lá, vai para outro, você vai ter problema lá também. E eu não estou profetizando maldade, estou profetizando bênção na sua vida, porque é o Espírito Santo querendo trabalhar com você através das circunstâncias. Por isso não fuja, irmãos. Não fuja. Não desvia do problema, encara ele. Deus quer te dar crescimento. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer deixar você uma pedra perfeita para você poder ser encaixado nesse edifício. Agora é interessante que quando nós entendemos que somos as pedras desse edifício, dessa casa espiritual, nós aceitamos ser edificados. E você estar edificado significa que você foi colocado dentro de uma estrutura pré-existente. É interessante que numa edificação você tem pedras do seu lado, que são os seus irmãos na mesma posição que você, e você tem pedras que estão acima de você, e você também tem pedras que estão abaixo de você. E quanto mais peso você suporta, mais útil você é. Às vezes você se torna até uma coluna, dado a sua capacidade de poder se conectar com mais pedras e de poder suportá-las. Sabe, eu tenho o desejo de ser usado por Deus. Eu tenho pedido a Deus para ser coluna, para ser alguém que é usado na obra de edificação. Mas muito cuidado, irmãos, porque falar de uma casa espiritual fala de um lugar onde há edificação, onde existem papéis e funções, então cada um tem o seu espaço e tem a sua função. Muitas vezes nós encontramos as pedras em vários lugares, e são pedras espirituais porque nasceram de novo, e aqui Pedro está falando que nós nos tornamos pedras, quando nós nos convertemos, pedras que vivem. Mas o fato de termos pedra não quer dizer que são pedras edificadas. Infelizmente, existem muitas reuniões onde nós temos apenas um ajuntamento de pedras. Apenas uma reunião de pedras. Um monte de gente junto, tudo crente, tudo cantando, corinho bonitinho, alguém pregando, microfone, tudo funcionando bonitinho. Mas quem olha no espiritual sabe que ali tem apenas um ajuntamento de pedras, porque essa casa é invisível, essa casa é só quem tem olhos espirituais que consegue enxergar. Não é uma casa natural, é uma casa espiritual. Isso é um grande alerta para nós, irmãos. Não apenas, não basta ser uma pedra, não basta ser uma pedra trabalhada, mas você tem que pedir a Deus para ser uma pedra edificada, uma pedra colocada, uma pedra que tem a sua função, que está conectada com as outras. É interessante que quando há apenas um montoado de pedras,
é muito fácil você movê-las de lugar. E eu não sei como, mas é muito comum no meio cristão, pedras voadoras. Pedra que vai de um lugar para o outro, e vai lá, cá, vem. Por que, irmãos? Porque não está edificada. Tenta arrancar uma pedra ali do brick que está edificada, você não consegue. Sabe, um grande sinal de quem está edificado é que ele não fica indo de um lugar para o outro. Que ele não fica de galho em galho. Fica passeando, vai lá, vem cá, vem cá. Sabe, quem está em todas, na verdade, não está em nenhum. É como o cara que fala assim, eu não dou o dízimo porque tudo que eu tenho é de Deus. Na verdade, Deus não tem nada seu. Quem fala que tem tudo, na verdade, não tem nada. Quem fica indo um monte de lugar, na verdade, não está em nenhum. Não consegue ter vínculo, não consegue ter visão espiritual, não consegue ter entendimento de nada, porque na cabeça dessa pessoa tudo é uma salada mista. Não entendeu o projeto, não entendeu a função, e nem pode ser alguém confiável para receber uma função dentro desse corpo, dentro dessa edificação, porque é uma pessoa instável. Por isso nós temos que entender que a igreja é uma casa espiritual e que nós somos as pedras. E todas essas implicações que eu falei aqui, você precisa considerar, sob pena de você ignorar o que é a igreja do Senhor. E por último, irmãos, a igreja é a noiva de Cristo. Efésios 5:31 diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Você sabe, assim como Deus estabeleceu o casamento para o homem, o apóstolo Paulo fala que há um mistério que isso representa. Na verdade, essa aliança que nós celebramos naturalmente como homens, na verdade é um ato profético daquilo que Deus quer fazer com a sua igreja. Desde o princípio, Deus, isso aqui, na verdade, em Efésios está falando algo que foi dito lá em Gênesis, nos seus primeiros capítulos: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Na verdade, Deus já tinha em mente a sua igreja. Assim como Deus, eu falei aqui no começo, escolheu a forma como nós viveríamos, seria em comunidade, como sendo uma prefiguração daquilo que espiritualmente Ele gostaria de fazer conosco. A Bíblia fala que Deus estabeleceu para o homem o casamento como um prenúncio daquilo que verdadeiramente é o casamento, que é a divindade se unindo com a humanidade. Porque aqui fala que homem e mulher iriam se tornar uma só carne. E a palavra de Deus fala que nós nos tornamos um só espírito com Deus. Deus é espírito, Deus não é carne. E aquilo que Deus é, hoje nós o somos com Ele, parte do seu corpo, mas também a Bíblia fala que somos um só espírito com o Senhor. Sabe, a igreja é a noiva de Cristo. Sabe, como noiva, o nosso papel é nos prepararmos e agradarmos ao nosso noivo. A igreja não é apenas um lugar onde você fica esperando a hora de ir para o céu. A noiva de Cristo, ela tem um papel, que é fazer a vontade do noivo. Sabe, nós precisamos ter revelação disso. É interessante que lá em Gênesis, quando Deus cria Eva, a Bíblia fala que Deus primeiro esperou que Adão visse todos os animais. E talvez Adão deva ter chegado à conclusão que nenhum daqueles animais ele podia ter como ajudante, como companheiro, como alguém para poder compartilhar da sua vida. E aí Deus fala assim: não é bom que o homem fique só. E fez para ele uma companheira idônea. A Bíblia fala que essa companheira era alguém à altura, alguém que era uma ajudadora, alguém que tinha condições de andar lado a lado com Adão. E essa é a igreja que Jesus Cristo fez.
Talvez Deus tenha olhado todo o universo e não encontrado ninguém digno com quem unir-se. Por isso Ele nos constituiu a sua igreja, para que pudéssemos um dia nos unir com Ele. Sabe, a igreja, infelizmente, tem perdido essa característica. A noiva tem esquecido do noivo e se tornado uma atração em si mesma. Infelizmente, são poucas as igrejas hoje que lembram de falar da volta de Jesus. Eu me lembro que eu era pequenininho, 5 anos de idade, se falava tanto da volta de Jesus nas igrejas, e contava-se testemunhos de pessoas que tinham tido visões, eu me lembro na minha época de criança, de uma história que um taxista, havia parado e entrado dois homens, e disse que aqueles homens eram muito bonitos, e um rosto resplandecente, e eles conversavam entre eles: olha, Jesus está voltando, o outro, eu estou sabendo, tal. E aí de repente aquele taxista olha para trás e não havia mais ninguém no banco daquele carro. Eu vi essa história quando eu tinha 5 anos de idade, eu nunca esqueço. Mas por outro lado também parece que a igreja cansou de esperar esse momento. Isso é muito perigoso, porque a Bíblia fala que muitos foram perdendo a fé por achar que aquilo nunca viria, mas a Bíblia fala que naquele momento em que muitos vão estar despercebidos, é o momento que Jesus vai voltar. Sabe, nós não podemos perder o foco desse casamento. A Bíblia fala de uma rainha chamada Rainha Vasti. E ela tinha um compromisso com o rei. Ela tinha que ir a uma festa com o rei. Mas ela começou a dar uma festa no seu próprio castelo. Eles deviam ser um reinado muito rico, porque cada um tinha o seu lugar. E ela começa a dar uma festa e ela perde o compromisso com o rei, porque ela estava ocupada demais consigo mesma, com seus convidados, com as suas atrações, com as suas prioridades. Sabe, nós não podemos perder o foco, sob pena de sermos uma noiva que vai perder o momento desse casamento. A igreja que tem se preocupado apenas consigo, apenas com os problemas naturais dos irmãos, e tem esquecido a verdadeira função, o ápice, o grande momento da vida cristã, que é o encontro com Jesus Cristo. Sabe, muitas vezes nós esquecemos disso e ignoramos o fato daquilo pelo qual nós estamos vivendo e aguardando a vinda do Senhor. É por isso que na ceia, e é interessante que a ceia ela não era uma vez por mês. A Bíblia fala que lá em Atos, que os irmãos se reuniam e partiam o pão de casa em casa todos os dias. E o apóstolo Paulo fala assim: toda vez que vocês reunirem, isso dizendo Paulo, as palavras que Jesus ensinou para ele, vocês façam isso em memória de mim. Sabe, a igreja precisa lembrar do Senhor. O Senhor precisa estar no foco e no centro do coração da noiva. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fica de pé.